Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de meditar sobre a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus e profetizar todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. Para você que não me conhece, minha irmã e meu irmão, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por toda a sua família, e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Quantos hoje, ainda de madrugada, não tiveram essa oportunidade? Nós estivemos aqui nesse ministério orando por 2 meses, desde o dia 2 de julho que nós estamos aqui orando por um parentela meu que sofreu um AVC e um infarto junto. E nós oramos, jejuamos. E aprove ao Senhor nessa madrugada recolher essa vida. Foram 2 meses de oração. Ele teve uma melhora, abriu os olhos, deu o entendimento que estava ali, entendendo que estavam se falando com ele. E o Senhor levantou muitas pessoas para orar, porque o sobrinho dele é evangélico também, mas o Senhor o recolheu. Então hoje pela manhã bem cedinho eu tive que riscar o nome dele do caderno com muita dor no coração. E eu escrevi: o Senhor o recolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque toda a nossa vida, depois orei, agradeci ao Senhor, porque nossa vida está nas mãos dele. É o Senhor que nos dá o sopro da vida e é o Senhor que escolhe retirar de nós. Então vamos louvar, enquanto nós estivermos aqui com esse fôlego da vida, vamos louvar ao Senhor. Todo aquele ser que respira, louve ao Senhor. É para isso que nós temos que viver, minha irmã e meu irmão, para dar glórias, honras ao nome do Senhor. Nós e toda a nossa casa. E este é o motivo dessa oração. Famílias do Salmo 128, famílias que obedecem e temem o nome do Senhor. Amém? E eu só tenho a agradecer a todos que oraram junto comigo, a todos que estiveram em concordância comigo. E enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, tá? Hoje o nosso estudo vai ficar apenas no versículo 19 do capítulo 23. Nos ajude se inscrevendo nesse canal, dando seu like, ativando o sininho e deixando seu nome aí nos comentários, para que eu veja, para que também as intercessoras vejam e coloquemos esse seu nome no nosso caderno de oração, tá bom? E o versículo 19 começa dizendo que o melhor dos primeiros frutos das colheitas deveriam ser trazidos ao santuário, e termina com a advertência: não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Mas o que significa isso? Após que você fica indignado, fica se perguntando, né? O que será que está dizendo isso, gente? Por quê? Não é? Então, veja que o Rabino Rashi, que foi um dos maiores comentaristas, tá, que a Torá teve, então, ele nos diz que a palavra get, que significa cabrito, né, também inclui o cordeirinho e o bezerro. Nem o cabrito, nem o cordeiro, nem o bezerro deviam ser cozinhados no leite da mãe. E essa proibição foi repetida 3 vezes na Torá. Uma para proibir realmente de que se comesse carne com leite, tá, e derivados. A segunda para proibir o aproveitamento dessa mistura, tá, não se podia misturar. E a terceira para proibir cozinhar 2 alimentos juntos, ou seja, 2 fontes de proteínas. Não cozinhe 2 fontes de proteína, tipo um ovo com carne, são 2 fontes de proteínas, né? E não se deve alimentar também de 2 fontes de proteína. Dizem que faz mal para a digestão. Alguns cientistas, alguns médicos estão falando sobre isso hoje, né? E esses preceitos, eles estão na Torá e eles são chamados de Hukim, que são preceitos do qual o Senhor não nos revela a razão.
O Senhor simplesmente nos dá a ordem. E se nós obedecermos, nós vamos ser pessoas abençoadas. Você entendeu? Mas o Senhor não explica por quê. Os mandamentos, sim, o Senhor explica, mas as ruquins, que chama ruquins, né? O Senhor não explica, que são os preceitos, o Senhor não explica. Porém, alguns rabinos se aventuram em dizer que é por questão de higiene, enquanto que outros dizem que é porque naquela época já existiam os povos idólatras, tá? E que eles faziam isso. Eles pegavam o cabritinho e cozinhavam no leite da mãe. Então Deus falou: eu não quero isso aqui para vocês. O meu povo não vai fazer esse tipo de coisa. Eles tinham esse hábito. Entendeu? Mas qual a reflexão para nós hoje? A parte que eu mais amo é a parte da reflexão, tá? Então veja que a primeira vez que apareceu esse preceito ali foi logo depois das ordenanças das festas, né? Das festas de gratidão e de reconhecimento por tudo que vem do Senhor. Reconhecer que tudo vem do Senhor. Todo alimento, tudo que nós temos vem do Senhor, né? E o segundo também aparece em meio às festas, né? Lá em Êxodo 34, 26. E depois aparece lá em Deuteronômio 14, 21, né? Que é pela terceira vez. Então o Senhor está falando ali num contexto sobre alimentação, né? Sobre alimentação que era proibida para o povo de Israel. E dentro dessa alimentação que era proibida, não podia se cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Mas lá no meu livro, A Obediência à Lei da Separação, eu com muita oração, com muito temor, eu me atrevi a colocar que esse estatuto para mim é uma advertência contra a maldade, tá? Porque comer é um instinto, não é? Comer é um instinto natural do ser humano. É um instinto natural do ser humano. Mas nós não podemos cometer nenhuma perversidade para saciar os nossos instintos. Nós temos instintos, né? Como comer, beber, dormir, né? Tem pessoas que dizem que, né, o sexo é um instinto, é algo natural do ser humano, algo que o ser humano quer, né? Quantas pessoas estão aí cometendo perversidade para saciar o instinto deles? O instinto. Nós temos aí tantos casos de pedofilia, não é? Tantos casos de homicídio, tantos casos de estupro, não é? São pessoas que estão deixando o instinto aflorar, o instinto sexual aflorar. Quantos casos de roubo? As pessoas estão matando para poder comer, ter o que comer, tirando do outro, não é? São pessoas que estão sendo dominadas pelos seus instintos. Há o instinto da sobrevivência. Para ela é uma sobrevivência. As pessoas estão se comportando igual ao animal, porque o animal que mata para poder comer, não é? Que destrói o outro por causa de si. É guerra o tempo todo. E veja que aqui são festas agrícolas, né? Festas de agradecer pelo alimento que o Senhor tem nos dado, não é? E pessoas que são do Senhor, elas jamais podem cometer perversidades para saciar os seus instintos, ainda que esse instinto seja um instinto de sobrevivência, que é comer, né? Que é uma das necessidades básicas que o ser humano tem. Fulano matou o outro porque ele estava com fome. Ele foi assaltar para comer e acabou matando. Coitadinho dele. Uma pessoa que é de Deus jamais faz isso. Ela ora, ela pede, ela morre de fome, fala assim: eu vou morrer de fome, mas eu jamais vou pecar contra ti para saciar o meu instinto, as minhas necessidades básicas. Minha irmã, isso tem que estar muito gravado na nossa mente. Ou nós cremos no Deus de Elias, no Deus que sustenta, ou nós vamos fazer coisas absurdas para sobreviver nesse mundo. Ou nós cremos no Deus de Elias, que quando a terra estava toda seca, quando muitos idólatras estavam morrendo de fome, Deus enviou para um corvo para alimentar Elias. Quando acabou, Deus mandou ele para a casa de uma viúva que só tinha um pão, e ali Deus multiplicou esse pão, esse pedacinho, esse tiquinho de azeite que tinha ali, esse tiquinho de farinha que tinha ali.
e ele não passou fome, nem ele, nem a viúva, nem o filho dela? Ou nós cremos que ora Deus envia anjo, ora Deus envia... E quando ele estava com fome, fugindo na caverna, escondendo na caverna de Jezabel, Deus enviou um anjo para alimentar Elias. E com aquela comida que ele comeu, aquele pedaço de pão, ele caminhou 40 dias. Ou nós cremos que é o Deus de Elias que nos sustenta, que ora envia anjos, que ora envia viúva, que ora envia corvo para nos sustentar? Ou nós vamos sair aí cometendo coisas absurdas, maldades absurdas, perversidades para saciar as nossas necessidades básicas, que é o que muitos chamam de instinto. É o instinto natural do homem, né? Comer, beber, fazer sexo, não é? Nós não podemos. Cozinhar o cabritinho no leite da mãe é uma perversidade, é uma maldade. Exige de quem o faz uma frieza muito grande, porque aquele cabritinho, ele se alimentou daquele leite, ele ficou ali se alimentando daquele leite, né? Carinhando ali aquela mãe, e depois aquele leite do qual ele se alimentou é o leite que vai cozinhá-lo, para ele servir de alimento. Que é isto? Isso é frieza. Se a gente não consegue imaginar que os animais têm sentimento, é porque nós somos pior do que os animais. Tá? Nós temos que entender que uma cria, que uma cadela, ela sofre quando os seus filhotinhos morrem, quando é tirado dela. Nós vamos ver mais pra frente Deus falando que não podia tocar no ninho do passarinho. Nós vamos ver isso. O nosso Deus, ele nos mostra, ele nos traz para a sensibilidade o tempo todo. O Senhor quer que tenhamos amor, bondade, benignidade em nós, e não a frieza. É claro que nós temos que ter uma fé racional e não passional. Racional. Mas nós somos pessoas que temos o amor, a bondade. Quando eu falo fé racional, não significa que nós somos pessoas sem coração, sem mente, não. Entendeu? Então, para mim, essa advertência aqui é contra a maldade. E quando aquilo que você come, você se torna. Né? Eu já falei isso aqui. Por isso que nós vamos ver ali em Levítico a proibição das leis alimentares. Deus escolheu para o povo dele animais tranquilos, animais dóceis. Deus não falou se alimenta do leão. A alimentação se internaliza dentro de nós. É internalizar. Por isso que na ceia nós comemos um pão como se nós estivéssemos internalizando Cristo em nós. Bebemos o vinho internalizando Cristo em nós. Este é o simbolismo. Entendeu? Aí você vai comer uma fera, você está internalizando aquela fera em você. Em você. Irmã, meu irmão, as questões espirituais, elas são seríssimas. O mundo está vivendo distraído. As pessoas estão vivendo cada vez mais distraídas. As pessoas estão vivendo cada vez mais distanciadas das questões espirituais. E o que elas chamam de questões espirituais não é questão espiritual de Deus, porque o que o mundo chama de espiritual sem temor de Deus não é espiritual. É ocultismo. É ocultismo. Entendeu? É maldição, trazendo maldição para nossa casa, para nossa vida. E nós temos que ter esse temor de que tudo que está na lei é para o nosso bem. Ah, irmã, mas eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da lei. Não, meu irmão, você não está debaixo da lei, não. Tanto que você não é obrigada a parar de comer carne com leite, não, de forma alguma. Mas nós temos que atentar para as muitas coisas que estão aqui. Atentar. E eu estou falando com você, para mim o princípio básico é este, da maldade. Nós temos que ter pessoas sensíveis, sensibilizadas com a dor do outro. Hoje, quando eu recebi a notícia pela manhã da morte desse meu parentela, eu chorei pela casa dele. Eu não tenho nem afinidade com a família, tanto assim, mas eu chorei pela dor deles.
Nós temos que chorar por aqueles que sofrem, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E o mundo, as pessoas estão invertendo. Elas estão se alegrando com a desgraça dos outros. Infelizmente, o Senhor nos quer de coração sensível, igual o coração de Jesus, que chorou ao ver aquela viúva perder o seu único filho. Jesus chorou e Jesus foi lá e ressuscitou aquele filho, o filho daquela mulher. Jesus não queria nem saber quem era aquele rapaz, o que ele tinha praticado, deixou de praticar. Jesus foi lá e ressuscitou, porque o nosso Deus, ele é benigno. Ele é bondoso e é benigno. Ele gosta de ser bom. Ele destina a bondade dele até para aqueles que não merecem. Não é? E é isso que o Senhor quer, que sejamos bons, sensíveis e venhamos entender a dor até dos animais, quanto mais dos nossos semelhantes. Quanto mais dos nossos semelhantes. Que nós possamos olhar os animais até como família que sofre. Não, irmã, que melodrama é esse? Não, até mesmo como família que sofre. Para que nós venhamos ter compaixão das outras famílias que estão perdendo seus entes queridos, mães que estão perdendo seus filhos. Entendeu? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido. Eu te louvo pela tua misericórdia, Pai. Eu te louvo pelo teu amor, te louvo pela tua bondade. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela minha vida e pela vida de todos os meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. Eu te agradeço, Pai querido, pela vida desse meu parentela que partiu. Eu te agradeço, Pai, pelo tempo que ele esteve aqui, Pai querido. Foram dias, Senhor, dias bem vividos, Pai. Porque todos os nossos dias são bem vividos, porque foram todos eles contados e escritos pelo Senhor. E eu te agradeço, Pai querido, porque o Senhor ouviu as nossas orações. Esse tempo que nós oramos foi tempo que Ele abriu os olhos, foi tempo que Ele teve entendimento. Eu poderia ter levado ele de repente, mas o Senhor permitiu que ele, Senhor, tivesse entendimento de que ele estava para partir. E o Senhor permitiu que pessoas fossem ali, pastores fossem ali, orassem com ele, Pai. O Senhor permitiu que a família, Senhor, tomasse ciência da partida dele. Às vezes, muitos são levados de repente, Pai querido. De repente. Então, te agradeço e te louvo. Te agradeço por todos esses meus irmãos que estão aqui com o nome nesse caderno, que formam comigo, todas as minhas irmãs que estão no grupo de intercessão, todas as minhas irmãs que estão ali, que acessam o YouTube, Pai, na hora certinha, Pai, entrando em concordância, Pai. Eu te agradeço porque somos uma corrente de oração. Eu te agradeço que essa corrente de oração venha aumentar cada dia mais para o teu louvor, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai, em tudo aquilo que o Senhor faz, porque o Senhor tem direito sobre a nossa vida. Direito absoluto é do Senhor, Paizinho. O direito absoluto é do Senhor. É como Jó disse, Deus deu, Deus louvou, bendito é o nome do Senhor. Orete amissiri de anashiris de mi atosiri anasiris de kisari de anashiris de mi ketayatosiria. Senhor, tem de misericórdia das nossas vidas e nos livre, Pai, de passarmos por tamanha tristeza. Hoje eu já te pedia, Pai, de joelhos ali, Pai, que o Senhor tivesse misericórdia da minha vida, da vida da minha família e da vida de todos que estão com o nome nesse caderno, Pai, e que o Senhor não desistisse de nós enquanto família. Então, Senhor, que o teu fôlego da vida esteja cada vez mais sobre nós, Pai, porque nós respiramos e nós queremos viver para louvar o teu santo nome, para te dar glória, Senhor, porque maravilhoso é poder estudar a tua palavra, maravilhoso é poder orar, maravilhoso é poder refletir, maravilhoso é poder pregar a tua palavra, poder anunciar e poder, Senhor, ter chance de dizer todos os dias, de declarar, Pai, me ajuda, porque eu quero ser parecida com Jesus, eu quero te agradar, eu quero te alegrar. Então que assim seja, Senhor, na minha vida, na vida de todos esses meus irmãos que estão me seguindo,
seja por WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Tenha misericórdia de todos nós, Pai, e de nossos familiares e de nossas parentelas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, o Messias de Israel. Nos santifique, Deus, nos santifique. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Paizinho. Tira toda soberba, toda arrogância, todo impulso mal, Pai. Todo instinto, Pai, esse instinto mal, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe jamais cometer perversidades, maldades, violência para saciar as nossas necessidades básicas, Pai. Necessidades que temos de comer, de beber. Necessidades, Senhor, de termos relacionamentos afetivos. Não deixa, Senhor, não deixa. Tenha misericórdia, Pai, que a sua palavra esteja sempre gravada no nosso coração, que teu Espírito Santo coloque sempre a tua palavra no nosso coração. Espírito Santo, coloque, grave, imprime, para que nós não venhamos pecar contra ti. Nós não queremos te entristecer, Espírito Santo. Nós não queremos, Senhor, não se afaste de nós. Pelo contrário, nós queremos ser cheios do teu Espírito. Senhor, circuncida o coração de todos os homens da nossa família, que eles sejam santos o tempo todo, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito, que eles venham ter nojo do pecado, nojo da impureza, nojo, Senhor, da violência, Senhor. Tenha misericórdia, santifica, que a bondade do Senhor, a benignidade do Senhor, o amor do Senhor, a paz do Senhor, a mansidão do Senhor esteja com todos eles, o domínio próprio esteja com todos eles, a fidelidade do Senhor, a fé, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, mas que esteja também com todos nós, Pai, mulheres, que sejamos mulheres santas, mulheres sábias, mulheres cheias de amor, de bondade, domínio próprio, Pai, mulheres verdadeiramente profetizas, Pai. Pai, em nome de Jesus que nós pedimos, Pai, tenha misericórdia, Jesus Cristo. Tenha misericórdia, Senhor, de todas nós. Nos ajude, Senhor, a edificar os nossos lares, edificar as nossas famílias, Pai querido. Ser exemplo, Senhor, para as mais novas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, porque sem o Senhor, Jesus, nós nada podemos fazer. É o que diz a tua palavra, Pai. E é assim que nós cremos. E por isso nós pedimos que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Dê ordem aos teus anjos, miríades de anjos, para guardar nossas portas, nossas janelas, nossos portões, não deixando que nenhum homem mau, que nenhuma mulher má, que nenhum filho da perversidade entre para dentro dos nossos lares. E que toda pessoa que visitar os nossos lares, que a maldade que estiver nelas fique no lado de fora, e que ao saírem dos nossos lares elas sejam santificadas pelo teu Espírito Santo que já está dentro dos nossos lares, fazendo a obra de transformação de toda a nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Pai. Nos santifica, Pai, nos guarda, que a miríade de anjos do Senhor nos guarda, nos livra de acidentes, nos livra da morte, nos livra da queda, nos livra, Senhor, de roubo, de todo o Hamas, de toda a violência, Pai, que existe, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso, Pai, poderoso para fazer e poderoso para nos santificar, em nome do Senhor Jesus. Mas te peço como igreja, Pai, guarde a nação de Israel, como miríades de anjo, Pai. Livra essa terra de todo o Hamas, que significa violência, que significa roubo, Pai. Livre em nome do Senhor Jesus, Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Tende misericórdia, Pai, que eles sejam, Pai, livres de todo espírito, Pai, de Amaleque que se levantar contra a nação de Israel, que seja destruído, destronado pelo poder que há no nome santo de Jesus. Levanta pessoas que vão favorecer a nação de Israel, e que a nação brasileira sempre possa favorecer a nação de Israel, para que sejamos abençoados, porque a tua palavra fala que sejam prósperos e abençoados todos aqueles que te amam, Jerusalém. Então nos ensina a amar Jerusalém, Pai, a orar por Jerusalém, a orar por todo o povo judeu, Pai. Nos ensina em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem e que oram por Jerusalém, por Israel. Abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existem, Pai. Fortalece a mão deles para a batalha, para que eles possam converter muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos rabinos ortodoxos na terra de Israel para Yeshua, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja, Pai. Abençoe os políticos do Brasil com sabedoria, com entendimento, com conhecimento, com bondade, com benignidade, Pai, e com justiça, Pai. Faz a eles a justiça que eles merecem, ensina eles a andarem no caminho da justiça, para que eles possam cuidar da causa do pobre, do necessitado, do justo, do desamparado, do estrangeiro,
estrangeiro, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tende misericórdia de todos os pobres que estão sofrendo, Pai, sofrendo por falta de moradias, por falta de alimento, por falta de cirurgias na fila do SUS. Tende misericórdia, Pai, porque o Senhor que cuida, Pai. O Senhor não gosta que maltrate os estrangeiros, o Senhor não gosta que maltrate os órfãos, as viúvas, os pobres, Pai, os necessitados. Tenha misericórdia, Pai. Levanta homens e mulheres, Pai, nessa política do Brasil, comprometidos, Pai, com essas causas sociais, Pai. Verdadeiramente, tira deles todo o espírito de corrupção, Pai, toda ganância, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, o único que pode todas as coisas. Abençoe, Senhor, todas as minhas irmãs que estão como estrangeiras ali fora, Pai. Estrangeiras nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, Pai. Na Itália, Pai. Na França, no Japão, na China. Tenha misericórdia, Pai. Abençoe os missionários também que estão lá fora. Não deixe faltar recursos para esses meus irmãos, Pai. Nem para essas minhas irmãs. Abençoe e livre eles de todos os crimes terríveis desse país. Livre o pessoal ali dos Estados Unidos, Pai, desse furacão, Pai. Que esse furacão cada vez mais vai perdendo força, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que não venha destruir. Tenha misericórdia, Pai, mas nos livra também de todos os fenômenos destrutivos da natureza aqui no Brasil, que nós tenhamos um clima agora saudável, que não venha chuvas terríveis, Pai, que não venha, Senhor, um sol terrível, Pai. Não deixa, Senhor, tenha misericórdia, que as nossas terras sejam férteis, Pai, que venha produzir bastante alimento. Tenha misericórdia, Pai, tenha piedade, não deixe faltar sustento para essas minhas irmãs, não deixe faltar sustento para esses missionários, Pai. Abençoe, Senhor, a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, Pai, dos missionários que estão no Brasil e fora do Brasil, com bastante saúde e santificação, Pai. Precisamos da saúde deles e da santificação deles, assim como eles precisam da santificação de seus familiares, Pai. Não deixe o diabo usar ninguém, Senhor, da nossa família, Pai, para nos envergonhar. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existe, Pai, a começar do relógio mundial de oração e adestra a mão de todos aqueles que estão no ministério de intercessão para a batalha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nenhum espírito de Herodias, que nenhum espírito de Pilatos, que nenhum espírito de Herodes que persegue os seus profetas, Pai, possa nos alcançar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos guarde com miríades de anjos, nos defenda os nossos pastores, Pai, defenda a casa deles, defenda as nossas pastoras, defende a casa delas, os filhos delas, Pai. Tende misericórdia no nome santo de Jesus, nos livre de todo acidente, Pai. Tende misericórdia, Pai, do Regis Danese, Pai, que sofreu o acidente ali. Tende misericórdia, Pai, ele é um ministro de louvor, Pai, ele é alguém que está à frente da tua obra. Guarde ele, Pai, já fez a cirurgia, mas aguarde ele, protege ele, Pai. Age no sangue dele, Pai, em nome do Senhor Jesus, nas artérias, nas veias, livrando de toda trombose, Pai, de todo coágulo, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor abençoe todos os medicamentos, Pai, que entrarem em contato com o corpo dele, em nome do Senhor Jesus, e que ele, Senhor, seja, Pai, curado, para dar testemunho, Pai, da tua glória e do teu amor, Pai. Nós amamos a vida dele, Pai querido, como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, e abençoe a família dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos perdão, Deus querido, te pedimos perdão, Senhor, por todo pecado, por todo o nosso pecado, por todo o desordem que trouxemos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Tenha misericórdia, Pai, nos cura, Pai. O Senhor é o Deus que nos sara, é o Deus, Senhor, que nos toma pela mão direita e nos coloca de pé. Então venha curar, Pai, venha nos sarar. Age, Senhor, nas nossas veias, nas nossas artérias, no nosso fígado, nos nossos rins, no nosso baço, Pai, no pulmão, Pai, no sistema respiratório, Pai. Cura essas crianças que estão sofrendo com pneumonia, com doenças respiratórias. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca essas crianças de pé para o seu louvor, Pai. Mas tira delas todo espírito de rebeldia, Pai. Todo espírito de rebeldia, que quando o espírito de rebeldia recebe ordem para sair, geralmente ele adoece as crianças. Então que caia por terra todo espírito de rebeldia, tentar se levantar contra a vida das nossas crianças, contra a vida dos nossos jovens, contra a vida dos nossos adolescentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e nos cura, Pai, nos lava, que toda dor caia por terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que todo espírito opressor, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Coloca essa irmã de pé, fortalece ela, Pai, que todo espírito de opressão que tentar tomar conta da mente dela, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Tenha misericórdia, liberta as nossas famílias, Pai, que todo espírito de vício, Pai, que está tentando tomar conta das nossas famílias, que caia por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, por Jesus Cristo, porque
porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então liberta a nossa família, Pai, que não sejamos pessoas dominadas pelos vícios, nem dominadas por nada, Pai. Nós somos chamados para ser adoradores do Senhor. Então que assim seja conosco, que assim seja com toda a nossa casa. Liberta esse irmão dessa minha irmã, Pai, que está ali dominado pelos vícios. Liberta esses filhos que estão na droga, Pai. Liberta em nome do Senhor Jesus. Liberta, Pai, seja qual vício que for, liberta de cigarro, de droga, de bebida, Pai. Liberta de gula, Pai. Liberta em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. O Senhor nos deu domínio próprio, teu Espírito Santo, e um dos frutos do teu Espírito é domínio próprio. Então que sejamos cheios de domínio próprio em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Nos abençoa, nos santifica, Pai, em nome do Senhor Jesus. E te peço, Senhor, que abençoe a vida financeira de todas as pessoas que estão com o nome nesse caderno, que possamos ser, Pai, dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, sustentadores de profetas e de missionários, que venhamos ter, Senhor, para dar e emprestar, e jamais pedir emprestado, Pai querido. Tira de nós toda vergonha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe envergonhar o teu santo nome, Pai. Nos ajuda a pagar as nossas dívidas, Pai, e viver do resto. E ajuda aqueles que nos devem pagar as dívidas que eles têm para conosco e também viver do resto. Tenha misericórdia. Faça um milagre de multiplicação na nossa vida. Costure esses saquetéis que estão furados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todo o fruto do trabalho, toda a obra das mãos. Aquelas que estão precisando de aposentar, que aposentem. Aqueles que estão vivendo sem nenhuma fonte de renda, que o Senhor possa fazer um milagre, Pai, dessas pessoas voltarem a ter fonte de renda novamente, Pai. Tende misericórdia, nos faça encontrar favor naqueles que estão perto, naqueles que estão longe, em homens e mulheres. Aumenta o caderno de clientela desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, que são empresários, que são trabalhadores, Pai, que trabalham por conta própria. Tenha misericórdia, mas nos prospera, Senhor, para que possamos ter esses compromissos contigo, Pai, de ajudarmos a tua obra a crescer, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai. Que essas irmãs que moram de aluguel, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que no tempo bem próximo elas possam comprar os seus lares, as suas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E Senhor, continuo te pedindo, Pai querido, que o Senhor Deus das maravilhas nos santifica, Pai querido, nos santifica, tirando de nós toda perversidade, todo mau impulso, todo instinto mal. Nós não somos animais, nós fomos chamados, Jesus, para sermos parecidos contigo, Jesus, para termos o seu coração. O seu coração, quando cantamos, Senhor, dá um coração igual ao teu, que essa canção seja verdadeiramente uma oração, Pai, porque queremos ter, Jesus, o teu coração, queremos ser parecido contigo, Jesus, queremos ter a sua sensibilidade, o teu amor, a tua bondade, a tua benignidade, o teu domínio próprio, Jesus, queremos ser cheio do teu Espírito, Jesus, cheio do teu Espírito que é santo, Jesus, para que Deus possa olhar para nós e ter prazer na nossa vida, assim como Ele tinha prazer em Ti, Jesus. Então, muito obrigada, Jesus, por ser o nosso exemplo maior. Muito obrigada. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. E chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus, para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. E se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. Eu conto com você, minha irmã e meu irmão, para que esse ministério cresça em nome do Senhor Jesus e abençoe mais vidas em nome do Senhor Jesus. Ontem nós estivemos aqui, nós falamos sobre as festas, terminou ontem o estudo sobre as festas. Depois você me diz aí se você entendeu direitinho, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você.